Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, como eu sempre peço um favor a vocês, se você estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e espalhar para mais pessoas. E também lembrar que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade, que é isso que a gente quer levar para a população. E hoje a Renata trouxe mais uma convidada para falar com a gente. A doutora Daniele Kramer, falando sobre as causas da infertilidade. Doutora Daniele Kramer, né? Isso. É um pouco diferente, né? Daniele Kramer. Vamos falar sobre infertilidade, não é isso, doutora? Primeiro, queria agradecer aqui a sua disponibilidade. A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje com tanta correria, né? Parece que os dias estão ficando cada vez mais curtos. E aí a gente pegar um tempinho ali para fazer algo diferente, como uma gravação dessa do podcast, a gente fica muito agradecido, viu, pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite aí, eu amo estar aqui. Perfeito, muito obrigado, doutora. E falar sobre infertilidade, né? Acho que infertilidade é um tema que muitos casais, né? Muitos casais devem passar por isso, né? Existe, assim, um aumento de casos de infertilidade de uns anos para cá, ou sempre teve? Como é que é o cenário hoje da infertilidade, doutora? Bom, boa tarde, né? Como foi falado, meu nome é Daniele Kramer, sou ginecologista, obstetra. Atualmente eu tenho pós-graduação em reprodução. Sim. Atualmente sou fellow em um serviço aqui de Fortaleza de reprodução. O que é fellow? Fellow é como se fosse um estágio, né? Certo. Eu venci o serviço, trabalho no serviço, mas como uma estagiária, digamos assim. Eu estou aprendendo mais da prática. É um período de aprendizagem na prática, né? Exato. Eu fiz, por exemplo, tem a residência, eu fiz a residência, né? Você é médica residente em ginecologia obstetrícia, certo. Aí eu fiz a pós em ultrassom, ginecológico obstetro, fiz a pós em reprodução e agora eu estou fazendo o fellow. O fellow é algo mais prático, realmente você no serviço. A gente atende as pacientes lá, a gente faz os exames, faz os procedimentos. Dá para comparar, tipo assim, eu sei que quando o médico o estudante de medicina está na faculdade, tem um momento que ele fica interno. Isso, como seria se fosse mais ou menos isso, que é o momento que ele vai na prática ali, né, ver o que ele aprendeu na faculdade, não é isso? Você, na faculdade, né, comparando, teve aqueles, geralmente, 4 anos, né, que é aquela parte teórica, e os 2 que é você vivenciando os serviços, né, Pronto. E agora eu estou vivenciando isso na parte de reprodução. Reprodução. Então Isso. você é fellow de uma clínica, é isso? Lá na clínica do doutor Evangelista, vou dar um abraço sim. para ele, que eu Bem quero conhecido, muito bem. Sou Referência, fellow referência. do serviço lá agora. Perfeito. E aí você estava dizendo que você é fellow e você então Isso. tem um interesse grande então nessa questão de Isso, infertilidade, né? Aí, assim, como você estava falando, né, em relação à infertilidade, é algo realmente que a gente é muito, muito, muito prevalente, né, no nosso meio hoje em Sim. dia, né? Estima-se que 15 a 20% dos casais tenham alguma dificuldade para engravidar. E esse número tende a aumentar em torno de 5 a 10% nos próximos anos. São as estatísticas. Por vários fatores. Entre eles, o principal seria principalmente porque hoje a mulher tem postergado mais o momento de engravidar. Rapaz, Né? Antigamente, né, as mulheres engravidavam 20 anos, 20 e poucos anos, na época nossos avós 15, 16. 16, E hoje não. A mulher, ela quer realmente buscar primeiro a formação acadêmica, ter uma estrutura financeira para daí realmente pensar na gravidez. E acaba que isso prejudica mais as chances de ela engravidar. A idade, na verdade, é o fator que mais pesa em relação às chances de sucesso de ela conseguir engravidar. É porque a gente já conversou com algumas
alguns profissionais aqui de ginecologia, e tem uma data, né? A mulher assim, tem uma idade, né? Que a mulher começa a ter que se preocupar com isso, né? É um prazo de validade. Assim. Como se fosse, né? Ah, A gente não gosta muito de colocar assim, sim. né? Mas porque assim, a mulher, ela nasce já com todos os óvulos dela, Isso, ela já tem né? o número de óvulos já prontos, Exato. né? Eles vão desgastando, né? Exato. Então, assim, depois a gente tem como avaliar Ah, essa reserva ovariana dela, sim, por exemplo, através do hormônio antimileriano, que sim. é produzido por aqueles folículozinhos antrais, pré-antrais, que é no começo do Hum. desenvolvimento dele. E aí, esse nível costuma ir subindo até os 25 anos, depois daí ele decai. Ele vai decaindo, olha aí. Exato. Mas, na verdade, o número de óvulos dela, né, Uhum. falando, né, em termos assim, não aumenta. Eles só vão diminuindo em quantidade e Sim. não só em quantidade, mas em qualidade. Hum, Então, além de ela ter menos óvulos, os óvulos que ela tem, eles costumam ser de pior qualidade. sim. Então, além de ter mais dificuldade em engravidar, também é maior as chances de abortos, por exemplo, uma gravidez que não evolui, né, para alguma alteração genética, Hum, algo assim, ou mesmo também é maior incidência de síndromes também. hum. Então, apesar de hoje a mulher ela se cuida muito, né, nessa Uhum. parte externa, Estético, estética, sim. ela parece mais jovem cada vez, mas internamente, Internamente a não, idade não muda. não E muda, né? realmente a gente tem, eu não diria que seria uma validade, Não é um prazo mas de a gente validade, né? tem, assim, alguns pontos de corte para os protocolos, para a avaliação. Sim. Por exemplo, até os 35 anos, né, a chance de uma mulher engravidar é maior. Na Sim. verdade, até os 30 anos, está lá em torno de 20%, isso em um ciclo, digamos Sim. assim, em torno de 20%, aos 35, 15%, Hum. aos 40, em torno de 5%, Já vai caindo, acima né? disso, em torno de 1 a 2% por ciclo. Muito Então, vai difícil. caindo bastante. Hum. É, então, assim, até os 35 anos, a mulher, quando ela procura para aquela consulta pré-concepcional, Hum. dizendo que quer, que está pensando em engravidar, o que fazer, geralmente, assim, a gente orienta ela, né? Já faz os exames, já orienta quanto aos suplementos, aos Uhum. exames que são precisos, e dá a ela um prazo de até 1 ano para ela engravidar. Hum. Porque em 1 ano, até 85% dos casais conseguem a gravidez de forma natural. Natural, É. certo. Agora, isso muda dependendo da idade. Sim. Por exemplo, a mulher já acima de 35 anos, aí a gente já muda esse prazo de 1 ano para 6 meses. Hum. Então, assim, 6 meses tentando. Depois de 6 meses, não veio a gravidez, a gente começa a investigar se há alguma causa de ela não ter engravidado ainda. O motivo, né, disso. E existe a recomendação da mulher acima de 38 anos já ter essa avaliação mais imediata, ou então quando ela tem alguma alteração já de cara. Por exemplo, a mulher que chega já com história de que, por exemplo, ela não menstrua todo mês, ela tem endometriose, o parceiro tem alteração, Um alguma alteração espermatozoide. exato. Hum. E aí, nesse caso, a gente já começa a investigar logo, se tem alguma causa de ela não estar conseguindo engravidar. Entendi. Então, tem esses. A gente Tem seguia um. principalmente em Uhum. relação à idade. A idade, sim. É. É para E a ter uma história base, né? clínica. Não dá Uhum, para ser uma coisa assim exata, né, para todo mundo, né? Cada um acho que tem a sua característica, isso. mas tem que ter alguma base, né? E a base seria Isso. mais ou menos essa. Então, assim, é um fenômeno então que acontece, pelo que você falou, que depois dos 35 vai diminuindo o percentual de chances de Uhum, gravidez, de forma natural, né? isso. Depois dos 40, diminui Diminui bastante, bastante. bastante. Então, é muito pouco tempo, entre 35 e 40 anos são 5 anos, né? E E uma hoje em dia, diferença muito grande. realmente, é a idade que a mulher, né? Por exemplo, ela faz a faculdade, se Era forma, daí faz o exatamente, mestrado, era vai isso que eu ia trabalhar. dizer. É a idade realmente que Como ela é que a vai. pessoa faz uma faculdade, aí termina, faz uma especialização, começa a entrar no É, mercado de trabalho, aí começa a se consolidar quando está no auge ali,
E aí, como é que ela vai parar para poder... Isso às vezes é um peso muito grande para elas, sabe? Porque a gente pega muitas pacientes assim, poxa, realmente eu fiz a minha carreira, eu tenho um nome, eu tenho, né, o meu emprego, eu sou feliz nisso, mas como se tivesse deixado passar a oportunidade, né? Para ela poder gerar, ser mãe, né? É. Então, assim, fica esse peso nos nossos Não, ombros. eu vou dizer, viu, doutora Daniela, a gente vem conversando com muitos profissionais aqui e alguns profissionais de psicologia. Isso. E a gente conversou aqui com, já citei aqui algumas vezes até, uma psicóloga. A gente falou sobre a autoestima feminina. Uhum, E um dos pontos onde a autoestima, ela cai muito na uhum, mulher é a questão da cobrança. uhum. A mulher que se cobra muito, Muito. ela tende a diminuir a autoestima dela. E É, afetar a autoestima da mulher afeta todos os setores, né, da é. vida da mulher. E aí é um dos problemas. Então, como lidar, né? Como é que a grande questão hoje é como a mulher vai conseguir ter essa vida, praticamente uma vida dupla, né? Para Uhum, você se manter ali no mercado de trabalho, na sua vida acadêmica, uhum. crescer, que todo mundo quer, mas também fazer o seu papel ali, vamos dizer assim, esse chamado da natureza, né? Que é você engravidar e fazer ali a sua prole para a espécie continuar, É. né? Então, acho que hoje o grande questionamento é esse. E outros pontos que eu observo, e aí eu queria entrar nessa linha para ver como impacta isso na infertilidade, é que isso causa na mulher, essa cobrança e essa falta de autoestima, um estresse muito grande, né? Um estresse. E isso impacta, acredito eu, na E a gente produção, tem na muitos casos, reprodução. assim, por exemplo, falando em relação a essa parte de ansiedade, estresse, a gente tem muitos casos, às vezes, de mulheres que vêm tentando engravidar, Sim, às vezes já fizeram vários tipos de tratamentos sem tratamento. sucesso, e angustiadas e tudo. E às vezes, quando elas conseguem se desvincular um pouco daquilo, engravida. Olha Tenho aí. Dá muitos uma casos assim, relaxada, né? muitos. Eu estava ontem É. mesmo falando com uma amiga, a minha querida amiga Vanessa Hum. Guedes. Ela teve aqui, a É, doutora Vanessa, a eu doutora sei. A Vanessa gente, a Guedes. gente trabalha junto, opera Boa. Um juntas. abraço para ela, foi muito bom conversar com É, ela. exato. E ela estava contando de uma paciente dela, Hum, né, já com uns 40 e poucos anos, 41 anos, se eu não me sim, engano, que resolveu, assim, ela fez todo esse caminho de construção sim, profissional, e aí casou e que vinha querendo ter filhos e não conseguia, conseguiu. chegou a procurar alguns serviços, viu se realmente que ela tinha uma reserva baixa, Uhum. foi indicado para ela fazer uma fertilização in vitro, Hum, que realmente, pelo que ela me falou, seria o mais sensato, sim, o mais adequado, recomendado, né? né? Só que ela disse que não tinha como fazer e tudo, e aí a Vanessa conversou com ela, olha, então vamos fazer o que a gente pode fazer. Você vai, né, se cuidar, você vai fazer atividade física, você vai Uhum. se alimentar bem, você vai tomar os suplementos, ela era muito católica, você Sim. vai pedir a Deus, Ah, tudo. E aí passou alguns meses, a mulher estava grávida. olha aí, rapaz. E assim, tão feliz, ela, doutora, eu fiquei tão bem, eu fiquei tão leve, Hum. assim. Claro que também não é aquela questão, desopila Que que dá dá certo, né? certo, né? Não, Existe é. realmente Uhum. a necessidade, né? Uhum. Muitas vezes, mas com certeza essa questão psicológica da ansiedade, que não tem como não ter, Sim. né? Assim, Uhum. às vezes a gente fala, não fica ansiosa, como é que não fica, Quando você pede pra pessoa né? não ficar É ansiosa, é pior. pior, cara. Aí é pior, não tem como. Mas a gente vê, eu citei esse porque foi agora que eu conversei com ela, mas já vi várias pacientes assim. Mas se você tá falando, doutora, que os casos vêm aumentando de infertilidade, Uhum, né? E a tendência é aumentar mais nos próximos anos, né? uhum. Então, com certeza isso tá ligado, né? Tá, Essa. também. A gente estava dizendo, é uma vida de mais estresse que a gente É. vive, Uhum. ansiedade, sem tempo para as coisas, né? Assim, tem que estar ligado o O tempo tempo todo, todo. né? Muitas demandas, o estresse contribui muito. O próprio estilo de vida, Sim.
tem vários estudos que mostram isso em relação ao o impacto do estilo de vida, da alimentação ruim, da falta de atividade física, na diminuição das chances de gravidez também. E eu comecei aqui, quando a gente começou, eu falei assim, agradecendo você vir, e eu falei isso, né? Nessa vida tão corrida que a gente tem hoje, para conseguir um tempinho, porque apesar, eu venho analisando, assim, a tecnologia ela avançou de uma forma tão rápida, nos últimos 50 anos, teve mais avanço tecnológico do que nos últimos 500 anos. Sim. Então a gente vem avançando de uma maneira muito rápida para facilitar a nossa vida. Né? Assim, a gente tem tecnologias hoje que facilitam muito a nossa vida em comparação ao que a gente tinha há décadas atrás, de deixar até as nossas atividades do dia a dia mais fáceis. Só que parece que isso trouxe, assim, como a gente está com mais tempo, assim, não tem mais a gente não precisa mais fazer aquelas atividades corriqueiras porque a tecnologia está fazendo pra gente. Então vamos ocupar esse tempo com o trabalho. Mas é tipo assim, a gente conseguiu otimizar o tempo em algumas coisas, mas daí, eu consigo fazer em menos tempo, então eu consigo fazer mais. Isso, pronto, né? É exatamente isso. E aí sempre aquele negócio, fazer mais, e aí a gente tá ocupar muito nisso tempo, de crescer, e que a gente tá falando, tem a parte boa, né, nisso, mas a gente tem que saber a hora também de descansar, né? O problema hoje é porque acontece, e talvez tenha acontecido já com você, eu vejo acontece comigo muito. Antigamente você ia ter um lazer e você tinha um lazer, né? Assim, você assistia um filme, uma série, você sentava ali e assistia. Você saía com os familiares ou com os amigos para um restaurante, você ia lá e vivia aquele momento. Hoje, você consegue trabalhar no seu ambiente de lazer. Por quê? Porque às vezes você está aqui com sua família, e tem um WhatsApp que você pode responder. Eu vou só responder aqui. Então você deixa um pouco a vida ali. Então, assim, em casa, por muitas vezes. Não tem mais aquele horário de trabalho. Não o ambiente de trabalho. O horário de trabalho agora é quando você olha o celular. Né? Então, se você pegar o celular para você olhar. Enquanto dá um intervalo de um programa que você está assistindo, você consegue resolver várias coisas ali e continuar a sua vida. Então, tá tendo uma junção da vida pessoal com a vida profissional, que é uma característica desse tempo que nós estamos vivendo. Verdade. E, consequentemente, se a gente está ocupando o nosso tempo praticamente todo com alguma coisa, ninguém fica mais ocioso, até mesmo em fila de banco, que banco nem existe mais, né? Você não vai mais nem pra fila. Eu falo fila de banco nem existe, mas você vai para um consultório, alguma espera de alguma coisa que você tem que esperar, um sinal de trânsito que fez, um engarrafamento que você tá resolvendo alguma coisa, já está resolvendo, então você não fica mais ocioso. E isso pra mente, eu não sei, veio uma convidada aqui, ela falou isso. Ela disse que hoje nós estamos com obesidade mental. Né? O cérebro obeso de informações, obeso não é nem de informações, mas de conteúdo. Né? E aí isso causa um estresse. Isso a conta chega, né? E na infertilidade, como a gente falou aqui, isso impacta, né? Uma coisa que eu vejo muito também, às vezes, casais tentando engravidar há algum tempo, aí e não consegue, os exames tudo ok, não engravida, aí vamos fazer uma viagem. Volta grávida. É muito comum, muito comum. Dá uma relaxada, né, cara? Pronto. Aí surgiu uma dúvida. Você falou que o casal chega com um ano, depois de um ano tentando, aí se diz que ele tem que investigar, certo? Então, uma pessoa na isso idade abaixo normal, de 35 anos, que não tenha nenhum fator de risco conhecido, né? Então, assim, fertilidade. Vamos aguardar um ano. Só que, por exemplo, se ele chega no consultório de vocês, talvez eles já venham tentando há algum tempo, né? Há mais de um ano. Não, mas é uma coisa que a gente pergunta. Há quanto tempo? Certo, Tipo assim, quanto tempo vocês estão tentando engravidar sem uso de nenhum método contraceptivo? A gente faz essa retrospectiva. Assim. Aí se eles falam, já faz mais de um ano que a gente tenta não engravida. Aí já é para começar, porque aí já não conta no momento da consulta, no momento que eles estão realmente tá tentando. Certo. Porque realmente hoje você passar um ano tentando, sem tomar nenhuma pílula, nenhum método contraceptivo, tentando engravidar, tem alguma coisa errada. E aí, qual é o procedimento? E aí é que tá a questão que fica ansioso, né? Eu tive uma paciente recente, foi assim. Ela veio, ela tava há um tempo, aí eu pedi uns exames e tal, pra gente avaliar, né? E aí ela volta, doutora,
Agora eu quero saber o que eu faço agora pra eu sair grávida. Tipo assim, agora. Agora, já cheguei aqui, eu quero a solução. Saber qual é né? o passo a passo. Enfim, às vezes não tem essa Não resposta tem uma receita de direta, bolo ali assim, pra né? você passar. E aí a ansiedade realmente conta, né? De você. Exato. Então, mas qual é o procedimento? Então, chega, vamos supor que um casal. Tá. Eu acredito que um casal vá para uma clínica quando ele já tentou, né? Da Isso. maneira natural. E aí chegou lá, deu mais de um ano que eles estão tentando e não consegue. Qual é? E eles são menores de idade, eu tô dizendo. Tem menos de, 35 tem anos, menos de né? 35 anos. Eles têm menos de 35 anos. Uma pergunta, antes de eu finalizar essa. Para o homem conta essa questão da idade? Não. O homem não. O homem tem. O homem ele continua a produzir, ele Se produzir tem... esperma, então. apesar de que existem sim algumas alterações que surgem com a idade no homem, né? Que aí ainda mais aqueles, né, que tem um estilo de vida ruim, uso de tabagismo, álcool, né? fumo, sobrepeso, eles podem ter uma qualidade espermática pior, Sim. né? Mas não tem Não tanto essa depende questão, da não. idade, né? Mas não é É pela mais idade em si. É mais o estilo de vida do homem, Exato, né? Entendo. Então vamos lá. Então, uma mulher com menos de 35 anos, né? O casal com a mulher com menos de 35, há mais de um ano tentando engravidar e chegam no seu consultório. Qual é a orientação que você dá? Pronto. Primeiro, assim, saber da história daquele casal, quantas relações sexuais eles têm Sim. por semana, por porque mês. é muito comum também ter casais que às vezes o homem ou a mulher trabalha, que tem que viajar muito. Então, acontece de que às vezes eles não conseguem muita ter relação. muita... Faz um ano que eu quero engravidar. Pé, Você faz um ano e fizeram relações quantas vezes? 2 vezes. Mas é uma coisa que tem muito. É mesmo? Tem, por exemplo, quem trabalha assim, fora, por exemplo, essa semana passada, eu atendi uma paciente que o marido dela passava 15 dias fora e 15 dias aqui. Era o trabalho dele. Então, ela até falou assim, eu nem sei se eu tenho dificuldade em engravidar mesmo, porque eu tô tentando dar esse tempo, mas assim... Mas metade desse tempo, né? Metade, né? Porque ele fica fora, metade fora, então muitas vezes não chega... no meu período fértil, ele não tá aqui. Então, assim, às vezes essas coisas mais básicas, assim, é importante você perguntar. Puxa, tem essa, no período fértil dela, né? Normalmente é quem trabalha embarcado, né? Trabalha, nessas plataformas embarcado. Aí você passa 15 dias fora. 15 dias fora. E no período fértil da mulher, devia falar com o patrão dele. Mas tem uns que tá sempre, né, representante também, às vezes viaja muito, enfim, às vezes tem isso. Outra coisa de se perguntar sobre o período menstrual dela, se ela menstrua regular todos os meses, né? Como que é esse padrão? Se houve uma piora em relação às cólicas, ao fluxo, que pode levar a gente a pensar em alguma endometriose, alguma adenomiose, algo assim. São alguns itens em relação à história clínica que são importantes a gente avaliar. E aí, pedir aqueles exames gerais mesmo, né? Fazer a prevenção com pesquisa para doenças sexualmente transmissíveis, que também podem ser uma causa, né, de infertilidade, principalmente pelo fator tubário, né? Pode alterar. Ultrassom para avaliar se tem alguma alteração da cavidade, né, do útero, algum mioma, algum pólipo, alguma alteração da estrutura mesmo do útero, também é importante se avaliar. E o espermograma também, importante ter, que costuma ser a nossa maior dificuldade, o espermograma. Por quê? Porque o homem não quer fazer. Hoje eu assim, nesses anos, eu acho que hoje está um pouco mais fácil, mas a mulher, ela costuma procurar mais o médico, né? Ela faz os exames e passa por procedimento, às vezes exames que dói um pouco, procedimentos, faz um catatal de coisa. Aí o homem te pede um espermograma, aí ela volta, doutora, eu fiz tudo, só não tem espermograma. Ele disse que vai fazer e não faz. É engraçado, você falou, assim, quando eu perguntei, né? E qual é o procedimento? Aí tudo que você falou aí foi em relação à mulher.
Vamos investigar a menstruação, se tem Sim, endometriose, adenomiose, se tem isso. algum histórico familiar, tudo na mulher, pá, 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 pá. O homem, espermograma. Espermograma. A Pra única você coisa ver. que E às precisa. vezes é o mais difícil de E é o mais conseguir. difícil conseguir. Mas o espermograma é o exame do espermatozoide, né? Que aí nesse Exato. exame Que dá avalia pra o sêmen, saber. né? Ver se tem, né? Uhum, Às vezes pode ter alguma alteração que ele não tenha espermatozoides, uhum. ou que tenha alguma alteração em relação A à qualidade, né? qualidade, né? Uhum, A quantidade, a qualidade, a forma. E aí, com a única coleta, né? A gente uhum. pode ter já todas essas As informações. informações. Aí É, descarta, caso não seja problema do é. espermatozoide, aí descarta. Fora isso, dependendo da Hum. idade do homem, pode ser interessante também uma pesquisa para varicocele. O que é varicocele? Varicocele é quando ele tem uma dilatação Hum, dos vasos, digamos assim, do testículo. sim. Na verdade, não é os vasos sanguíneos, dos túbulos. Hum. Que aí podem levar a alguma alteração para ele conseguir também engravidar a mulher. Mas geralmente a gente pede quando tem algum fator de risco, quando já vem alguma alteração no espermograma, né? Hum, Quando ele já tem algum entendi. histórico, tem alguma coisa que chama a atenção. Seria um segundo momento para uma investigação mais aprofundada, vamos dizer É, assim, né? Investigação mais exato. aprofundada. Pronto, então, vamos botar na parte que você, hoje, é mais fácil, se você pega mais casos do homem ter problema ou da mulher ter problema? Por incrível que pareça, é É equivalente. mesmo, hein? É, Olha aí. sempre, assim, sempre teve uma cultura muito de ser A de responsabilidade da ser mulher, né? a Mas não, né? mulher, a mulher que não consegue Ah, engravidar, enfim. Mas em relação às estatísticas, ah. claro que varia um pouco, né? Mas costuma ser 40% fator feminino, 40% fator masculino, 10% dos dois. Então é bem. E muitas vezes a gente encontra também esses 10%, né? Que os dois têm alguma alteração. Ixi, aí, poxa É, vida, os dois, tá? Eita. é, Aí, pronto, aí quando é o homem, como é certo. que trata? Existe tratamento para isso? Existe, Ah, existe. Mas aí é muito, depende. é, Depende. é muito vasto, né? O estilo de vida afeta muito o sêmen, Uhum, muito. Às vezes a gente tem pacientes que levam um espermograma ruim, uhum, digamos assim, né, que tem uma contagem baixa, formas anômalas, ah, índice de fragmentação alta, e aí a gente orienta perda de peso, mudança de estilo de vida, sono, estresse, tudo, e ele volta depois de um tempo com outro espermograma. olha aí. Então, assim, como são células que elas se multiplicam muito rápido, Uhum, né? O homem, ele sempre forma os espermatozoides. A mulher nasce com aquelas células dela, mas o homem ele forma. Mas são células que sofrem muito esse impacto externo. Então, tem a parte boa, porque a gente consegue muitas coisas reverter somente com essas mudanças, né? uhum. Aí tem que ver, por exemplo, se for por causa de uma varicocele, aí é indicado fazer a correção, que é cirúrgica, Sim, né? sim. Tem algumas medicações e suplementos também que se pode Uhum. fazer para ele, né? Suplementos antioxidantes e algumas medicações hormonais também que podem melhorar a produção dos espermatozoides. Ah, É. imaginei, né? E em alguns casos também, quando é para fertilização, a gente ainda tem algumas técnicas de laboratório que a gente consegue selecionar esses melhores espermatozoides. Hum. Então, tem muita coisa para fazer Para pro fazer homem o homem. também. Sim. Às E se vezes a gente fala muito. vocês estão equivalentes, né? Então, Exato. tem que. E para a É. mulher, se for alguma patologia que cause isso, é o tratamento da patologia, né? Acredito eu, né? Depende muito qual é a causa, né? Sim. Por exemplo, é complicado, às vezes, quando a causa é a idade, baixa reserva, porque, como eu disse, não tem como a gente É. melhorar, Uhum. né? E aí, uma coisa possível, né, que a gente tem alguns casos assim, é a doação de óvulos.
A mulher, ela pode receber óvulos doados, né? E aí, a partir daí, ela engravidar e gerar o filho dela. Junto com o espermatozoide do marido. Espermatozoide do E marido aí, e o óvulo doado. aí vocês fazem isso na clínica. Sim, sim, a gente faz Que é isso. a fertilização in vitro. Essa? É, né? também é um técnica. exemplo, Sim. porque ela, assim, pode ser feito a fertilização com o óvulo dela, com o óvulo de outra pessoa, mas esse caso, às vezes, que ela não tem mais óvulos saudáveis, aí às vezes a gente tem que ser. Claro que antes disso, porque eu já pulei para essa parte, existem formas de indução, de ovulação, de estímulo, para que a gente possa captar esses óvulos, né, ter mais óvulos e aumentar a chance dela de gravidez. Mas, dependendo da idade, às vezes a gente não consegue mais mesmo, e aí tem que passar para doação de óvulos. Doação, né? Aí, os outros casos, né? Tem a questão da idade, como eu falei. A gente comentou também sobre o fator tubário, né? Que a maioria é causado por alguma infecção. E assim, costuma ser assintomático, ela não ter queixa nenhuma, né? E aí ela pode ter, às vezes, a trompa fechada, digamos assim, por conta de alguma infecção passada que ela teve, ou por endometriose também, às vezes pode dar essas aderências tubárias. Geralmente, o exame que a gente faz para avaliar isso é a histerossalpingografia, que a gente injeta um contraste, né, no útero por meio da vagina, bate um raio-x e vê se esse contraste extravasa. E aí, aí a gente consegue ver se as tubas delas estão pérvias ou não. Para correção, né, desse fator, existem cirurgias tubárias, né, para tentar abrir a trompa, digamos assim, mas não são tão indicadas? Não fazem tanto. As taxas de sucesso não são tão boas, não tem tantos Não vale colegas a que pena fazem. Às procedimento, vezes às vezes é mais indicado tentar a fertilização mesmo. Uhum. Por exemplo, uma mulher que já fez já fez laqueadura tubária também, né? E aí um caso de que a trompa dela é ligada por ela mesma ter Por optado opção, por né? isso. Sim. Aí a gente tem a chance tem a opção de tentar uma recanalização, mas a maioria acaba optando pela fertilização. É um caminho, às vezes, mais fácil. Mais fácil, né? E a fertilização pode ser do próprio óvulo dela, né? Sim, Aí do tira próprio óvulo porque dela. ele não tá conseguindo seguir o caminho passar pela correto, trompa, né? exato. Mas aí vocês tiram o óvulo dela junto com o do marido, Isso, depois... a gente estimula, né, por meio de medicações hormonais, essa maior produção dela, para a gente conseguir captar mais óvulos, faz a punção desses óvulos, e aí depois a gente pega o espermatozoide do marido, insemina, e para fazer a fertilização. Pessoa aqui também com um ginecologista falando sobre congelamento de óvulos, né? Que é uma das saídas para esse mundo tão corrido que as mulheres vivem, né? Isso é importantíssimo a gente falar. Porque aí você, em vez de pegar um óvulo de um doador, né? Você pega o seu próprio óvulo, Exato. né? Só que congelado. Né? Isso você trabalha também com isso? Vocês fazem isso? Sim, também. Que eu ia até falar que eu acho que cabe muito ao médico, porque às vezes, assim, você falou, a gente estava falando muito, a mulher tá nessa vida corrida, de construção de carreira, tudo, e eu acho que cabe muito ao médico fazer esse alerta para ela, né? Olha, quando que você pensa em engravidar? Você pensa em engravidar? Você pensa em... não, eu penso, eu quero muito, mas daqui uns 10 anos, eu não tenho parceiro e tudo e tal. Então, ainda não é uma coisa agora, mas tenho muita vontade. Então, assim, no meio da consulta, né, a gente fazer essa investigação, né, porque aí a gente já pode ajudar essas pacientes que elas não venham a ter essa dificuldade no futuro. Então, assim, por exemplo, essa paciente que eu falei, eu não quero eu quero engravidar, mas daqui uns 10 anos e tudo, a gente pode fazer alguns exames, ver como é que tá a reserva dela, ver a idade dela, e aí talvez propor para ela esse congelamento de óvulos, para que no momento que ela queira engravidar, que ela acha que é o momento dela engravidar,
ela possa ter essa... Não é uma garantia, que aí é uma coisa que a gente tem que passar Sim, para elas. sim. Mas é uma certa segurança. É uma possibilidade, né? Exato, exato. Aí é algo que eu acho que cabe a nós médicos colocarmos isso para as pacientes, né? Muitas ainda não conhecem, não sabem que tem essa possibilidade, não sabem essa questão desse tempo que está passando para ela, né? E aí ela pode optar por esse congelamento e usar no futuro. Como você falou, não é uma garantia, né? Uhum. Mas é uma possibilidade. Para quem não teria a possibilidade para engravidar de uma doação de um óvulo, né? Isso. Seria o seu próprio óvulo, e seu próprio óvulo mais jovem, mais saudável, né? E a probabilidade seria boa, né? Exato. Seria uma boa probabilidade. O que também ocorre da pessoa talvez nem usar, né? Também. Vai Às que vezes não usa. deu certo aí no decorrer da vida, ela Exato. engravidou Foi e aí... tranquilo, aí não foi. precisa. E aí a gente falando aí de fertilização, na realidade existe o acompanhamento, porque quando a gente fala de fertilização, a gente lembra muito da fertilização in vitro, né? Mas não necessariamente chega a esse cenário, né? Percebi aí que até com os homens é uma mudança de estilo de vida, impacta, né? Nas mulheres o tratamento de alguma dificuldade que está tendo ali, ela já consegue engravidar. Às vezes uma viagem que faz de férias... já trata, né? Já dá certo, que às vezes pode ser... E acredito que nos últimos casos, né, assim, seria a parte da fertilização. Então existem essas possibilidades, né? A gente costuma dividir em tratamento de alta complexidade e de baixa complexidade. Certo. A fertilização in vitro, né, entraria para esse de alta complexidade. E aí, mas existem outros, né, que a gente pode fazer, como você falou, a própria mudança de estilo de vida, né? Às vezes mulheres que têm alteração da ovulação, a gente pode entrar com algum indutor de ovulação, tentar um coito programado, né? Que aí seria ela ter relação naquela época da ovulação, orientar ela quanto a isso. Essa mudança também, quando é alteração no homem, né? Essa prescrição de hormônios ou de antioxidantes também. Há muitas que eles podem conseguir engravidar de forma natural ou com procedimentos de baixa complexidade, como inseminação. Que a inseminação é diferente da fertilização. Era o que eu perguntei, você falou baixa complexidade, a inseminação é de baixa complexidade? É porque assim, a inseminação não é a fertilização in vitro, né? Em geral, para a gente poder fazer, são casais mais jovens, né? Assim, em geral também até 3 anos de tentativa, né? Que a gente insemina e injeta, mas que não é a fertilização in vitro. Certo, você injeta, é uma inseminação, você pega o espermatozoide do homem e injeta na mulher, é isso? Exatamente. É como se você fizesse o que seria a relação sexual, mas você faz de uma maneira... exato, mas não é feita em laboratório, né? É na mulher, você pega o esperma do homem, é como se, como é que eu posso falar? É como se fosse, você dá um caminho mais fácil para o espermatozoide, é isso? Tipo assim, você adequa aquele momento, né, as condições as melhores condições para que haja a fertilização, né? Exato. Mas isso já no corpo da mulher. No corpo da mulher. Exato. Então, mas na realidade, a fertilização in vitro, que é você juntar o espermatozoide com o óvulo, não é isso? Fora do corpo, né? Que a gente faz em laboratório. Que é de alta complexidade, né? E aí você faz... Mas para colocar no corpo da mulher, você faz uma inseminação. Isso, insemina também, exato. Né? Porque imagino eu que seja... Às vezes... mas de uma certa forma, agora eu entendi que a inseminação realmente é de baixa complexidade, né? Isso. Porque ela é menos, vamos dizer assim, menos complicada do que a fertilização. Agora, tudo isso aí que você falou, doutora Daniele, eu imagino que tem um custo um pouco alto, né, para isso. O SUS, ele auxilia nisso em algum ponto ou não? A gente só pode fazer se for particular?
Não, ainda não é algo que a gente consiga pelo SUS, né? Realmente é um tratamento que costuma ser mais oneroso. Isso a gente falando, né, de mais alta Alta complexidade, né? complexidade, sim. Mas, assim, hoje existem alguns programas que as pacientes conseguem por um custo menor. Lá na clínica, a gente tem o Seminari, que são para pacientes que precisam e não podem arcar com os custos, né? Elas têm alguns critérios que têm que preencher para entrar para o programa, mas aí elas conseguem fazer por um preço bem menor do que Do que o pagaria valor cheio. normalmente, né? Existe também algumas outras formas também, às vezes, de abater custo. Por exemplo, a mulher, ela tá na clínica por alguma questão, às vezes um fator masculino, algo assim, ela pode ter abatimento do valor do tratamento dela quando ela doa óvulos. Boa. Aqui, assim, né, no Brasil, não se pode comercializar óvulos, né? Mas, tipo, ela não pode receber dinheiro por isso. Mas existem alguns programas que, ao doar óvulos, ou às vezes ela pode também, às vezes ela não pode doar, mas ela traz alguém para doar óvulos, ela pode ter um abatimento no valor do tratamento também. Entendi. Então, tem Então, alguns caminhos para então se se fazer. ela tá com dificuldade em engravidar e ela quer fazer o tratamento, ela pode deixar um óvulo doado e, em Exato. contrapartida, ela tem um abatimento no É. tratamento E da... se ela for uma candidata à doação de óvulos também, Tem que né? saber, né? Porque Pois se ela é, tá com porque dificuldade em engravidar, não Pois sei se... é, porque se a questão dela for fator idade, Uhum. ela não pode doar. Mas, às vezes, a questão dela pode ser, por exemplo, que ela fez que ela ligou as trompas já, Sim, né? sim. Ou pode ser um fator masculino, pode ser alguma Uhum. outra coisa, e ela Uhum. ter óvulos bons, se é uma mulher jovem, Uhum. aí tem essa Óvulos que opção. valem a pena ser guardados, né, Isso. para doação. É interessante isso, né? E muita gente usa óvulo doado, uma procura muito grande. Hum, Olha, crescendo, eu Hum. acho que ainda tem muita questão, como é que eu digo? Não é toda paciente que aceita Uhum. essa Opção, né? doação, Uhum. né? Assim, tem muitas que realmente, assim, só aceita com óvulos próprios, Uhum. né? Então tem muita questão, como é que eu chamo? Das crenças pessoais Pessoais, mesmo, claro, né. né? Então assim, lá na clínica, né, a gente tem muito, né, mas Uhum. como é que eu digo? Já é o funil, né, Aham. já É uma exceção, seria a mas exceção. não acho que é tão comum, eu acho que vai ficar mais comum ainda. Mas não. Muitas pacientes, elas não conhecem essa opção, né. Uhum. E depois elas ficam, elas têm muitas que não se, eu não tô achando a É porque palavra. elas não se identificam com isso, não ficam à vontade Exato, tendo. não Porque, na querem. realidade, o óvulo de uma outra pessoa acaba que você fica sendo como uma barriga de aluguel, Pois é, muitas né? pensam isso, não vai ser, né, Porque do não, vai, meu, não, do não meu tem um fator sangue. genético dela, né? Mas assim, primeira coisa, quando a gente faz a escolha do óvulo, tem várias coisas que a gente leva em conta. Então, assim, a gente sempre procura uma doadora que seja Compatível, né? compatível e Semelhante. semelhante à receptora. Inclusive características Olha físicas, aí, dá o pra tipo, saber dá pelo. claro, como é que ela é. Então, para que também a criança, né, de essas características, não vai herdar da mãe, mas assim, Vai ter mais ou semelhante, menos né? semelhantes. Ah, então fica no. O tipo sanguíneo. Então, Hum, assim, tem os critérios, assim, não é qualquer óvulo, não é um óvulo aleatório hum. que vai para Você ela. pode escolher. Isso. É um catálogo, é como se fosse uma. É como se Não. fosse uma. Mas como é a própria É a clínica que. clínica, é Ah, assim. não é a paciente que escolhe. O óvulo é a clínica. Ah, Já para a escolha do espermatozoide é diferente. hum, E é diferente de acordo com cada local também. Lá nos Estados Unidos,
eles colocam várias informações, colocam até fotos, né, dos Olha aí, homens que dos doam. doadores. Então, assim, você tem acesso a isso, Hum. né? Já para doação de óvulos, não. A clínica que tem esse registro, né? Mas aí ela tem essa preocupação, por exemplo, a gente sempre tira foto da paciente, e tem para tentar casar com as características das doadoras também. Então, por exemplo, a mãe, ela não participa dessa escolha. Não, É não. só, é a clínica que, pela característica dela, deve É, perguntar, né? Você vai querer isso, parecido e tal. isso. Olha aí. É. Então, tem. A gente tenta fazer essa de que forma que seja. E assim, realmente vai muito Hum. das crenças de cada uma, né? Mas assim, ela vai gerar aquele filho, vai amamentar aquele filho, Não vai tem. ser filho, Não, é né? filho, né? Se tem até um É, vínculo. É um vínculo. Não tem um vínculo genético ali, né? uhum, Propriamente dito, mas tem um vínculo corporal, né? Você tem alguma exato. coisa. Você tá com ele dentro do seu corpo, você vai amamentar, você vai passar. De uma certa forma, para quem tem esse sonho de ser mãe, você vai ser mãe. As pessoas. Você. Mãe é aquela coisa, né? Que mãe e pai, né? Que são as pessoas que criam, né? São as pessoas Aham, que orientam, que conduzem para a vida. Então, é é. um sentimento que eu acredito que a pessoa vai ter. E a ciência está aí interessante, né? Para tentar realizar esses Realizar esse sonhos. sonho, Realizar exato. os sonhos, né? É uma área, assim, que é muito emocionante, eu acho, assim, é muito gratificante, Gratificante, eu imagino, né? né? Assim, porque realmente você vê a pessoa realizando aquele sonho dela. E é um sonho mesmo. Se ela foi E atrás, se ela tá custeando, né? Às é, vezes investe dinheiro até que não tem, né? Ali para poder. E sabe exatamente. uma coisa que eu acho assim, aquelas ironias da vida, né? Tem gente, tanta gente aí querendo engravidar. E que vão dar tanto amor para a criança, né? Porque se a pessoa que É, já quer engravidar, que tem essa vontade, é porque ela internamente ela já tem essa postura e característica de pai, de mãe, né? Assim, uhum, de querer realmente cuidar de uma pessoa, de um ser. E tem gente é, aí que não tá nem aí para filho e que engravida de uma maneira tão fácil, né? né? Tem gente que engravida assim de uma maneira tão rápida e às vezes eu vi Simplesmente. um caso, rapaz. Hum, Eu não sei se, mas ela tava saiu no Instagram do Povo ah, de uma mulher que engravidou com acho que eu vi. ela tinha esses métodos contraceptivos, aí engravidou Aham. e ela já tinha engravidado Acho que ela tinha engravidado já com a pílula, e isso com a depois pílula, depois com o com o DIU, foi pro DIU e Implanon, uma aí coisa com assim. Aí parece que o marido ia plano tentar vasectomia agora, né? Era uma pra ver. história Era, dessa. Aí mas eu ela teve vi 3 isso. filhos e assim, sem, ela não queria, e fez tudo certo, vamos dizer assim, né? Usou todas as Aham, técnicas. Mas a gente já conversou aqui com alguns profissionais falando sobre métodos contraceptivos, 99,99%, né? aham. Ou seja, ela foi o 0,01% É, que foi lá e foi. Então, assim, quando a gente passa um contraceptivo, a gente diz, ó, nenhuma é nem é 100%. Eu 100%. digo assim, o único 100% é a abstinência. É você Mas não fazer. fora isso, existe É, aquele caso, não é o comum, né? Não é o esperado, sim. né? Mas Mas no acontece, caso pode dela, né? Ou acontecer. seja, E assim, ainda mais então. nesse caso dela aí, Você é viu, né, demais, eu rapaz? Eu vi. fiquei impressionado como é Eu que a vi. pessoa tem. E assim, para quem, como eu venho acompanhando, né, essas técnicas e tudo, porque, poxa vida, essa daí é- realmente é porque tinha que ser, né? Uhum. Então, doutora Daniela, tem mais algum ponto que você gostaria de abordar em relação à fertilidade? A gente já está se caminhando mais para o final. Bom, eu acho que deixar a mensagem assim para Hum, os colegas, né, que trabalham com essa parte de ginecologia, para lembrar disso, lembrar, né? né, lembrar que essa mulher ela pode às vezes não tá pensando nisso agora, não trazer isso no momento da consulta, mas dizer para ela que existe essa possibilidade, Uhum, né, e se for o caso, encaminhar para um serviço de referência, né? Referência para algum outro colega, né? E para as mulheres também, uhum, né? Que estão nessa luta, uhum. digamos Essa assim, caminhada aí, né? essa caminhada. Primeira coisa, né?
no que for possível, tentar ficar tranquila, né? Não se combater a ansiedade, né? O estresse, porque É é pior. pior, né? Procurar realmente um serviço, alguém que ela confie para acompanhar, porque a gente tem, graças a Deus, cada vez mais evoluído nessas Uhum, técnicas, né? Tanto de diagnóstico de infertilidade, o porquê e do tratamento em si, uhum, né? Hoje em dia, aqui em Fortaleza, a gente tem ótimos serviços. Há alguns anos atrás, tinha muitas mulheres que iam para São Paulo, em busca, e hoje, assim, a gente tem serviços muito bons aqui. Tem feito diferença nesse uhum. sonho, né, dessas mulheres serem mães, construírem esse sonho de ter sua família e desenvolver sua maternidade. Nossa, perfeito, Acho que é perfeito. Eu isso. acho esse ponto de falar assim, não tentar combater a ansiedade de uma É, forma o estresse assim, porque quando você tenta não ser ansioso, parece que piora, né? é, Então é você confiar nos profissionais que estão ao seu lado ali, né? isso. Acho que confiar, acho que essa é a grande questão, confiar na experiência e no, A fé ajuda muito, né? assim, eu realmente, assim, eu acredito, Uhum, né, e eu vejo também, assim, que é importante você ter essa espiritualidade, essa fé, entregar para Deus, sim, né, e não é entregar para Deus não fazer a sua parte, claro, sim, né, sim. mas é algo que também ajuda muito nessa caminhada. É porque quando você confia, e porque a fé é justamente isso, é você confiar sem ver, né? Exato. Essa é a Exatamente. fé, né? É. Você, não é aquilo que você está vendo, agora eu acredito, então Uhum. não. É aquilo que você entrega, que você confia, mesmo sem você estar vendo ainda o resultado final. Tem aquela expressão que diz que não aguenta a obra quem não visualiza a sua casa, né? É. Né? Tem essa expressão que, ou seja, realmente para você aguentar aquele período de reforma, de obra, é para uma pessoa que sabe onde quer chegar, Uhum. né? Então essa é a fé, você acreditar no resultado final mesmo. E quando você faz isso, você relaxa. Uhum. Se você consegue, realmente, como você falou, assim, esse termo ele é muito. Esse termo entregar a Deus já dá uma relaxada, né? É. Rapaz, vou entregar para Deus aqui, porque pronto, tem É. alguém maior que eu aqui que Eu está. tô fazendo o que eu posso, É, eu tô procurando, eu tô uhum. buscando, tô me cuidando e É a obra, né? esperando. Assim, eu quero a casa desse jeito. Para ela ter É, desse jeito, eu tenho que fazer uma reforma nela. A reforma é complicada, é, mas eu vou aguentar porque eu estou crendo no fim, né? Eu sei o que é que tem exatamente. no final, mas eu estou fazendo a minha parte. Todo dia ali a obra está sendo feita. É nesse caso, em todas as conquistas que você quer ter, né? Você tem que realmente fazer a sua parte. O Cortella fala uma frase que eu acho muito fantástica. Ele diz assim: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, Uhum. né? Então pronto, você faz o seu melhor nas condições que você tem aqui. E aí Exatamente. vamos fazer. E quando você entrega a Deus, você tem essa fé. Quando você faz essa, você relaxa no Uhum. processo. O processo fica menos cansativo. É menos Eu não digo nem pesado, cansativo, é com né? menos sofrimento, né? Porque Isso. uma coisa é você cansar, outra coisa é você sofrer, né? O cansaço você dorme ali, descansa, e depois tá bora para frente. Cansar é Uhum. normal. Agora você sofrer no processo, você se estressar, aí É. é complicado. E às vezes leva até assim, crise entre o próprio Com casal, certeza, né? né? Em relação à autoestima dela Uhum. também. Existe muita cobrança externa, né? Ah, não Imagina. engravidou, não vai ser É, mãe, isso é a mãe, são as irmãs, as amigas, né? Isso machuca muito elas, né? rapaz, uma coisa que eu aprendi, eu vejo um casal, é não Hum. perguntar quando vai ter filho. É. Não, não façam isso, não, Elas falam muito isso, assim, né? que Faça dói não, nelas, cara. Não assim, pergunte, sabe? não. Você não sabe. Você vai ter filho quando quer, quando É. dá ou quando consegue, né? Então, Uhum. assim, de alguma forma, não é da sua conta, Uhum. né? É, É. não é, porque a pessoa, por que que eu vou perguntar? Você não faz um sentido. O casal vai ter filho ou quando ele quiser, né? Se tiver tudo ok, ou quando ele conseguir. E se ele não Isso. quiser, não vai ter. Então, nenhuma das três opções é da minha conta. Eu não Aham. preciso ficar sabendo. Então, É. quando ela chegar, a pessoa chegar e engravidar, e chegar, tiver grávida, aí me disser, aí, parabéns, cara, que bom e tal, pronto. Mas é uma cobrança, né, E assim. às vezes também, assim, né, de Carolina, às vezes não fazer disso, assim, o centro, assim,
o centro da vida no sentido de continue a viver, continue a sair com suas amigas, Claro, continue a claro. namorar, continue a trabalhar, precisa disso. Essas pacientes que estão realmente, né, lá com a gente, elas vão um dia fazer ultrassom, vão no outro dia fazer ultrassom, vão no outro dia fazer. Tem algumas que todo dia tem que colher exame de Sim, sangue. sim. Então, às vezes, a vida dela fica muito em torno daquilo, e ansiedade, o beta, se vem positivo, se não vem. Não dá certo. Isso é muito Atrapalha, né? difícil, atrapalha. Então, no que ela conseguir, né, fazer isso tudo, mas sair com as Viver, né? amigas, trabalhar, Viver. fazer atividade física. Viver. Tem É. uma coisa que eu faço, rapaz, que é... A gente tem uma mania, por exemplo, se eu disser assim pra você, ó, não pense num elefante. Aí a gente pensa bem gordo aqui, né? Só não tem como. Olha, não pensa no elefante, não pensa no elefante. Tô pensando no elefante. Aí você faz o quê? Você diz outra eu coisa, penso pense no cavalo. girafa. Pronto. Aí a pessoa não vai pensar no elefante. Aí a pessoa tá pensando na girafa, aí acaba que o elefante vai ficando pra trás. É isso mesmo. Então, eu meio que tento fazer isso em todas as situações da minha vida. Quando eu tô com alguma preocupação, porque a preocupação é uma coisa que ela não precisa existir. Mas se você parar pra pensar, os problemas, por muitas vezes, eles são inevitáveis. Algumas vezes você consegue evitar e algumas vezes você não consegue. Então, o problema sempre vai existir. Agora, a preocupação que você tem com esse problema, ela é opcional. Certo. Você escolhe se preocupar, porque o problema ele tem duas saídas. Ou ele se resolve ou não se resolve. Das duas formas, você não precisa se preocupar, porque se ele se resolve, ótimo, vamos resolver. Se ele não se resolve, então não tem como resolver, vou fazer o quê? Então, a preocupação é uma coisa que implantaram na nossa mente para acabar a nossa vida, pra gente sofrer. E a né? gente fica preso naquele, pensando e repensando. E acaba que não procura a solução. Às vezes a gente fica olhando tanto aquele problema que não vê a outra solução aqui que tá ali do lado, porque você fica mais tempo. Ai, tô preocupado porque eu não consigo fazer isso. Cara, deixa a preocupação. Pra você que é falando assim, é fácil. Eu falo aqui também no dia a dia. No dia a dia é difícil. Mas só a consciência disso, porque tem gente que não tem consciência. A pessoa pensa que preocupação é obrigação. E não é. E não é. Você não se preocupar não quer dizer que você seja uma pessoa irresponsável. Não. Pelo contrário, você é uma pessoa que você tá usando de uma astúcia para quê? Não, cara, eu não vou me preocupar. Agora eu vou tentar resolver. Quais são as soluções para esse problema? E aí, no caso da infertilidade, é a mesma coisa. Poxa, não estamos conseguindo, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos procurar profissionais que não sabem que saibam aquilo que a gente não sabe, né? Então vamos tentar dessa forma. E aí relaxa, aí vai viver, vai continuar a sua vida, como você falou, que é muito importante, inclusive, para o resultado final. Exatamente. Muito importante. Mas vamos lá, né? Queria deixar o seu Instagram, doutora. Sim. O Instagram, Renata, por gentileza. Olha aí. Doutora, né? Daniele Kramer e Daniele com 2 L's. Isso, exatamente. Pronto. Kramer com K. Kramer com K. A gente vai deixar aqui também, para quem quiser seguir a doutora nesse mundo de hoje de rede social, né? Que as pessoas... Eu sempre digo aqui, rapaz, que a rede social, ela tem um lado muito bom, porque acaba que aproxima as pessoas, né? Ela aproxima. Mas ela tem um lado ruim também da questão da dependência, né? As pessoas estão ficando um pouco dependentes disso. E eu sempre digo que para a gente usar de uma forma inteligente, usar a rede social, isso é normal. Você usar como uma ferramenta de profissional, uma ferramenta de diversão, né? De entretenimento. Agora, quando ela começa a usar você... Você ser o dono dela e não ela ser o seu dono. É igual o dinheiro, né? Exatamente. Você ser o dono do dinheiro e não o dinheiro ser o seu dono. Exatamente isso. Tenham cuidado aí com as redes sociais, mas usem com moderação, né? Mas sigam aí a doutora Daniele também. Porque hoje em dia a rede social ela é bem profissional, né? Assim, a gente usa mesmo para conhecer os profissionais. Pois, doutora Daniele, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, tá bom? Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.